Fala, fera! Mais uma vez, professor Henrique Virgínio, mas você já sabe, pode me chamar de Pimpão. O papo agora é com o pessoal do terceiro ano do ensino médio. Show? Vamos falar um pouco hoje sobre a Revolução Russa de 1917. Na verdade, vamos fazer um recorte nos antecedentes dessa revolução tão famosa e tão importante na história. Tá bem? Então, fique esperto. Corta aqui pro tio, por favor, Ana. Ana, show. Então, vê só, gente. Primeira coisa, existem historiadores que costumam afirmar que não houve uma Revolução Russa, tá? Mas sim 3 revoluções. Uma em 1905, a outra em fevereiro de 1917 e a última em outubro de 1917. Essa seria a Revolução Russa que a gente está habituado a estudar. Então, alguns historiadores costumam dividir a Revolução Russa, o processo de todo o processo da Revolução Russa, em 3, tá? Então, se você encontrar em algum livro as revoluções russas, não se assuste, tá correto também, tá bem? Então, vamos começar pegando o porquê de ser tão importante essa revolução para a história mundial, tá bem? Então, vê só, poucas semanas antes da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, isso entre 14 e 1918, tá bem? A gente já falou em aula anterior, tinha início a chamada Revolução Russa de fevereiro de 1917, tá bem? Inicialmente, ela foi comparada à Revolução Francesa, por caracterizar uma libertação do país dos grilhões absolutistas. Lembrando que Nicolau II, na época, czar, exercia o papel de rei absoluto, czar absolutista. Ele exercia uma autocracia, tá bem? Então, a Revolução Russa não tinha paralelo histórico, que isso fique bem claro, tá bem? Ao contrário do que aconteceu na Revolução Francesa, a burguesia russa não assumiu o poder. Este ficou com os líderes do proletariado, que comandaram o processo revolucionário, forçando uma ruptura social e política inédita. Não esquece, foi inédito. Show? Então, a Revolução Russa foi um movimento ocorrido entre 1917 e 1928, que derrubou a monarquia no país e culminou na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS, tá? Ou apenas, para nós que já estamos íntimos da coisa, União Soviética, tá bem? O primeiro país socialista do mundo. O processo foi de intensa agitação política e militar e influenciou de maneira decisiva a história do século XX. Olha a importância desse acontecimento, tá? Por que, Pimpão, foi tão decisivo? Porque pela primeira vez, nós temos a origem de uma potência que dominaria por décadas a geopolítica global, lado a lado contra outra potência, só que essa capitalista e liderada pelos Estados Unidos. Importante lembrar, esse embate político ideológico entre Estados Unidos e União Soviética é assunto para a aula de Guerra Fria. Mas isso é outra história, tá bem? Vamos entender que processos levaram a essa revolução. Quais foram os antecedentes desse grande acontecimento do século XX. Tá bem? Vitor voltou ali pro suíte ali, tá bem? Disse que estava com ciúmes, porque eu estava falando muito da Ana, tá bem? Então, Vitor, seja bem-vindo de volta. Joga na tela, por favor, os antecedentes. Então, é importante que você saiba que tudo teve um início ainda lá no século XIX, tá? A coisa piora em 1905, mas as causas que vão levar a essa revolução, começando lá em 1905, tá bem? Se estendendo até 1922, com o fim da Guerra Civil,
estão com raízes no passado da Rússia, tá bem? Então a gente tem aí, ó, século XX, o Império Russo passava por uma grande crise. Destaca aí, o imenso território, até hoje é imenso, era governado por um imperador absolutista, o czar, a partir da então capital, São Petersburgo. Volta aqui para mim, Vitor. São Petersburgo foi a primeira capital do Império Russo. Só que, em alguns livros, ele vai mudar, essa cidade mudará de nome. Por exemplo, no século XX, ela foi chamada de Petrogrado, entre 1914 e 1918, e depois ela passou a ser chamada de Leningrado entre 1924 e 1991. Tá bem? Então, quando estiver lendo, não ache que está viajando na maionese. Realmente, São Petersburgo acabou mudando de nome algumas vezes, tá? Mas todas essas mudanças no século XX. Show? Volta para o slide. Então, Nicolau II foi o último czar. Nicolau II era membro da família Romanov, tá? Governou a Rússia de 1894 a 1917. Aí alguns devem estar pensando, Pipão, eu já estudei esse assunto. Eu sou fera, eu já adiantei esse assunto. E ele ficou até 1918. Não, fera, não caia nessa pegadinha. Ele abdica ao trono em 1917, mas é executado em 1918, junto com a sua família. Cuidado com isso. Isso é uma pegadinha de algumas questões de vestibulares pelo Brasil. Show? Então, ó, volta lá para o slide, por favor, Vitor. Então, aí, ó. Economia russa era basicamente agrícola e a propriedade da terra estava concentrada nas mãos da nobreza russa, dos chamados boiardos, tá? E do clero, que no caso da Rússia era a Igreja Ortodoxa Russa. Todos, tanto a nobreza quanto o clero, estavam submetidos à autoridade do czar. Vale frisar que em pleno século XX, a Rússia ainda apresentava características feudais, tá bem? Mais de 80% da população, aproximadamente 80% da população russa, pelo censo de 1817, ainda habitavam áreas rurais. Tá ok? Fique esperto. Era somente essas classes, os boiardos e o clero, ou seja, a nobreza russa, mais os membros da Igreja Ortodoxa, que possuíam direitos, o que deixava a maior parte da população a mercê da vontade e da benevolência do czar. Mantenha aí, Vitor. Tá aí o bonitão Nikolai Alexandrovski Romanov. Desculpem porque meu russo está enferrujado, tá? Meu russo está enferrujado. Tô com pena do Ari aí do lado que está tendo que fazer essas interpretações. Mas show, Ari. Então, olha como o cara era conhecido. São Nicolau, o portador da paixão pela Igreja Ortodoxa Russa. Oficialmente, ele era chamado de Nicolau II, imperador e autocrata de todas as Rússias. Olha isso. Traz para mim aqui, Vitor. O cara se achava, não? Autocrata nada mais é do que aquele que exerce o poder de forma absoluta. Esse era Nicolau II. Agora a gente tem que se ligar que o absolutismo, ou o antigo regime, como aparece em livros e vestibulares, caiu na maior parte da Europa. Na Inglaterra, entre o século XVI e XVII. 17, vamos ser mais exatos, 17. Na França, após a Revolução de 1789. A Rússia foi uma das maiores e mais importantes nações europeias do período e foi a última a abolir o absolutismo. O absolutismo russo só será abolido oficialmente no século XX, a partir de uma decisão da Duma. A gente fala disso mais na frente, tá? Duma. Show? Volta aí para o slide, Vitor. Eu quero apresentar a família Romanov para vocês, tá bem? Essa foto foi colorizada digitalmente, tá? Você vê aí a família Romanov, o último czar Nicolau II e sua esposa Alexandra e seus 5 filhos, tá? A que está do lado esquerdo do nosso amigo Nicolau II
é a princesa, a Grã-Duquesa Anastácia, tá? A Anastácia, inclusive, gerou um filme da Disney de mesmo nome, por conta da lenda que se gerou, dizendo que após a execução da família Romanov, ela teria escapado e vivido em algum país europeu que, no caso, no momento, me falha a memória qual foi. Mas isso você pode acompanhar no desenho da Disney. O negócio aqui é história, tá bem? É história, é fato. É história, é ciência. Show? Então fique esperto, tá? Vitor, vamos continuar nos antecedentes. Olha aí, ó, como eu falei para vocês, 80% da população era formada por camponeses, os chamados mujiks, tá bem? Pipão, de onde você está tirando esses dados? Do censo russo de 1897. Perdão, eu tinha falado 1817. 1897, tá bem? O censo russo. Olha aí, ó. Em torno de 40... esses mujiks eram pessoas que viviam em condições miseráveis. Eles eram servos em pleno século XIX, século XX, tá? Em torno de 40% da população era de outra nacionalidade, ou seja, não eram russos e viviam em condições ainda piores do que os russos. Olha aí, é revoltante ou não é? Então, no final do século XIX, a Rússia passou por um processo de industrialização. Esse processo de industrialização era dependente do capital estrangeiro, principalmente o capital inglês e francês. Volta para mim, Vitor. Esse capital estrangeiro só chegou graças à permissão do czar russo. Como a Rússia era aliada dos ingleses e dos franceses, a gente viu isso na Primeira Guerra Mundial, permitiu a entrada desses capitais. E um exemplo dessa industrialização, dessa modernização da Rússia foi a ferrovia Transiberiana, que cortava basicamente todo o território russo, do Império Russo, naquele período. Show? Então, outra observação que eu faço. Nas poucas cidades industriais que eram polos, tá? Agora, o que acontece quando eu tenho um polo industrial e a maioria da população está no campo passando fome, passando necessidade? Elas fazem o quê? Migram. Como é que ficam as condições de saneamento? Como é que ficam as condições de vida na cidade? Você já sabe. É isso mesmo. Você viu quando estudava Revolução Industrial. Tá bem? Qualquer coisa, revisa a Revolução Industrial para saber como eram essas condições. Tá? Então, nas cidades industriais, as condições de vida dos trabalhadores eram muitas vezes piores do que a galera que estava lá no campo, do que os mejiks lá no campo, tá bem? Como as coisas estão ruins e podem ficar piores, a Rússia ainda foi derrotada na Guerra Russo-Japonesa de 1904. Olha para isso. Essa guerra foi de 1904 a 1905. A Rússia e o Japão disputavam uma região lá na Ásia chamada de Manchúria, tá bem? Uma região que pega hoje territórios da Coreia e parte da China. E a Rússia perdeu. Perdeu. Com essa derrota, aumentou o endividamento do Estado russo. Para você ter ideia, a Rússia deslocou a frota do Báltico, sua mais poderosa frota de navios de guerra, deslocou 30 mil quilômetros. Os caras saíram lá do Mar Negro, deram a volta no continente africano para lutar contra os japoneses. 30 mil quilômetros e apanharam. Perderam. Se estima-se que essa derrota na guerra russo-japonesa tenha custado 200 mil vidas. Para você ter ideia, tá bem? Várias revoltas populares estouraram por conta disso. Porque a Rússia estava se endividando, já estava endividada, estava se endividando ainda mais. Porque Nicolau II queria manter a guerra. Então, várias revoltas populares estouram durante esse período e foram duramente massacradas. Tá? A gente está falando da guerra russo-japonesa de 1904 a 1905. Em 1905, uma das revoltas que foi sufocada, que foi massacrada, foi um episódio chamado de Domingo Sangrento. Tá bem?
O Domingo Sangrento de 1905. Ok? Então, antes de falar um pouquinho sobre essa questão do Domingo Sangrento, Vitor, joga aí na tela. Olha aí, fique esperto. Guerra Russo-Japonesa, ela se enquadra no caráter de expansão imperialista, região da Manchúria, tá bem? Que é China e parte da Coreia. Foi derrotado o Império Russo e com isso foi ao chão os projetos de expansionismo russo. Ou seja, esse fracasso incentivou as forças de oposição russas, tá? Ou seja, eu já tenho um povo contra, agora o povo está mais contra ainda. Qualquer semelhança com a realidade brasileira de hoje não é mera coincidência, tá bem? Então, Pimpão, volta lá para o Domingo Sangrento, Pimpão. Vou voltar. Não confundir com o Domingo Sangrento da Irlanda, que deu origem a uma música chamada Sunday Blood Sunday, do U2. Aquilo é outra história, tá bem? Para facilitar o que for o Domingo Sangrento, eu vou pedir para o Vitor jogar aí na tela para vocês, tá bem? Então, Domingo Sangrento aconteceu em janeiro de 1905. E o que foi? Tá aí, ó. Manifestação popular pacífica em frente ao Palácio de Inverno de Nicolau II, em São Petersburgo. Essa manifestação popular pacífica, que foi liderada por um padre ortodoxo, foi reprimida violentamente. Os militantes, os populares que para lá estavam se dirigindo, deram de frente com a Okhrana, que é a polícia secreta do regime czarista. E a ordem do czar para a Okhrana foi: pode abrir fogo. Foi um massacre. Centenas de trabalhadores que pretendiam levar ao czar um abaixo-assinado, eles queriam ser atendidos, eles queriam ser ouvidos, eles queriam levar um abaixo-assinado que reivindicavam melhores condições de vida e reforma política. Nada mais justo. E mesmo cantando o hino da fidelidade ao governo, onde uma das suas passagens é Deus salve o czar, acabaram massacrados às centenas. O número varia de historiador para historiador. Tá? Alguns dizem que foi uma centena, outros dizem que foi na casa dos milhares. Esquece isso, isso não importa. O acontecimento em si é que deve ser levado em conta. Esse episódio, esse massacre de janeiro de 1905, ficou conhecido como Domingo Sangrento e seria um ponto final que a população deu aos desmandos do czar Nicolau II. A população está cansada, ela está com fome, ela está querendo direitos, ela quer uma reforma política, ela quer dizer o seguinte: nós estamos aqui, nós somos a Rússia, tá bem? E acabaram massacrados por isso. Show de bola? Vitor, joga essa imagem na tela aí, por favor. Pense numa imagem conhecida. Pense numa imagem que já apareceu num montão de provas de vestibular pelo Brasil, tá? Então você tem aí os manifestantes sendo alvejados e mortos pela Okhrana da polícia soviética. Olha aí o Palácio de Inverno. Essa imagem, viu essa imagem? Numa prova você já associa Domingo Sangrento, início da Revolução Russa ou Primeira Revolução Russa. Show de bola? Vitor, volta aqui para o tio. Tá bem? Então, os historiadores costumam chamar esse acontecimento de ensaio revolucionário. Depois do Domingo Sangrento, aconteceu uma onda de protestos, uma onda de intranquilidade no Império Russo. Tá bem? Resultado dessa intranquilidade, resultado desses protestos constantes, dessa revolta, dois acontecimentos que você tem que lembrar. Tá? Greve geral, com destaque para a greve de 1912, onde os trabalhadores russos pararam o país, pararam o Império durante 11 dias, e os levantes militares. O principal levante militar se deu em 1905, que foi o levante do encouraçado Potemkin. Eita, pronúncia maravilhosa, tá bem? O encouraçado Potemkin. Chegou perguntas
Dá para responder essas? Porque a outra tinha umas perguntas gigantes, mas vamos lá. Deixa eu só fechar essa explicação aqui. Então, o encouraçado Potemkin, tá? O encouraçado fazia parte da esquadra russa do Mar Negro e rebelou-se contra a autocracia czarista, ou seja, se rebelaram contra o czar. E eles reivindicavam o quê, Pimpão? Reformas políticas. Como dica, para a gente amarrar direitinho isso, eu te indico assistir a dois filmezinhos. Há um filmezinho, na verdade são dois. Vitor, volta lá no slide, por favor. Tem como voltar? Lá onde tem Isso, Vitor, valeu, tá? Então, ó, joga na tela. A gente tem aí, ó, A Greve e O Encouraçado Potemkin, ambos filmes de Sergei Eisenstein, um cara que revolucionou o cinema, não só o cinema soviético, mas o cinema mundial. Esses filmes podem ser encontrados na internet. Não adianta olhar nos principais sistemas de streaming, que infelizmente não dá. Mas eu já vi no YouTube, tá? Depois que você assistir a gente no YouTube, você dá uma conferida. Procura lá A Greve e O Encouraçado Potemkin, ambos de Sergei Eisenstein, cineasta, grande cineasta russo. Inclusive, Vitor está até balançando a cabeça ali, inclusive tem a cena do carrinho de bebê na escadaria, que mais tarde Brian De Palma, no seu filme Os Intocáveis, cria uma reprodução digna de Eisenstein. Tá? Então a Rússia também tem grandes cineastas. Show? Então, Vitão, deixa eu ver o que é que dá para a gente responder aí. Tá? Deixa eu ver. ETE, governador Eduardo Campos. Lady Jane, boa tarde. Na Revolução Russa, o czar liderava as tropas, porém ele renuncia. O que aconteceu com ele depois disso? Show. Boa, Lady Jane. Então, um abraço para o pessoal da ETE, governador Eduardo Campos. Tá? Ele renuncia na esperança de manter a estabilidade. Ele se exila com a sua família em um dos seus palácios e tenta entrar em contato com seu primo, Carlos V, que na época, rei da Inglaterra. E Lady Jane, para você ter ideia, eles eram parecidíssimos e eram grandes amigos. O parlamento russo, a Duma, ele, com a pressão principalmente de líderes das oposições ao czar, vão pressionar para que não deixasse Nicolau II sair do território russo. Por quê? Porque ele poderia voltar mais poderoso e reassumir o poder dentro da Rússia. E isso não seria permitido. Os Romanovs foram exilados e depois foram perseguidos, presos, julgados e executados. Tá bem? A liderança passa a ser da Duma, tanto da questão militar, que a Duma estava dividida entre liberais e revolucionários marxistas, tá? E ela é que vai assumir o controle durante o chamado governo provisório. Show, Lady Jane? Espero ter respondido de forma sucinta a sua pergunta. Show de bola? Deixa eu ver aqui. Escola Alberto Torres, Recife. Kendall, boa tarde. Um abraço, Kendall. Um abraço a todo mundo da Escola Alberto Torres. É verdade que a guerra russo-japonesa foi travada entre Japão e Rússia durante aproximadamente 18 meses e teve um saldo de cerca de 150 mil mortos? Kendall, eu acho que eu já respondi essa pergunta durante a aula. Mas sim, essa guerra durou pouco mais de um ano, durou aproximadamente um ano, foi de 1904 a 1905, e teve um desgaste, teve um grande número de mortos, entre 150 mil e 200 mil soldados, a maioria deles sendo russos. Isso é uma das causas da revolta dos militares contra o governo autocrático do czar Nicolau II. Show, Kendall! Qualquer coisa, mais tarde volta. Eu sei que nosso recorte é curtinho, mas é o que a gente pode fazer agora. E eu sei que você é fera, você vai aprofundar esse conteúdo. Próxima sexta, a gente fala mais um pouquinho sobre outras etapas da Revolução Russa. Eu daqui, você daí, e eu deixo para você agora um abraço pimpônico. Até sexta!